Declaro aberta a presente audiência pública e convido o vereador Saulo Noronha para a leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Lido, senhora presidente. Passamos à composição da mesa, convidando o senhor Veneziano Guedes, que é professor da UFCG, que representa a articulação pela revitalização do Riacho das Piabas. Estou nervoso. Convido a senhora Soade Arruda Rached Farias, que é professora do curso de Engenharia Agrícola da UFCG. Convido o professor Antônio Andrade, que é vice-presidente da Associação Comercial, para compor a mesa. Convidamos o padre Acílio de Medeiros, que vem representando a Diocese de Campina Grande. Convidamos o frei Hermano José, que vem representando a paróquia de São Francisco do bairro da Conceição.
Convidamos o Frei Firmino, que é da paróquia de São Francisco, para fazer parte da mesa. Convidamos também o senhor Eli Dias Nóbrega, que é professor e que para fazer parte da mesa. Elie Dias Nóbrega. Passa a palavra ao secretário para o registro das presenças e as justificativas de ausência. Temos a alegria de receber registro de presença do senhor Antônio Lopes, Antônio ambientalista, também como o senhor Antônio Menezes, né, representando a SAB de São José da Mata, também a senhora Maria das Graças Farias Moura, representante da comunidade da Rosa Mística. Também agradecemos a presença dos alunos da Escola Municipal Luiz Gomes, do bairro do Alto Branco. Também nos prestigia nesse momento o Gildemar dos Santos, representando a comunidade Novo Bodocongó. E a justificativa da deputada Daniela Ribeiro, dizendo aqui no seu ofício, dizendo que tem, né, assuntos já pré-agendados, por esse motivo não podendo comparecer à nossa sessão. A presente audiência tem por finalidade atender à propositura de autoria do vereador Bruno Faustino para debater dentro da Semana Nacional do Meio Ambiente a situação do Riacho das Piabas. Antes que o vereador use a palavra, eu passo a palavra pela ordem ao vereador João Dantas e logo após o vereador Lula, que precisa se ausentar da sessão depois do uso da fala. Senhora presidente, eu quero saudar todos da mesa, em nome de Vossa Excelência, do ambientalista, meu amigo veneziano, e do padre Assírio, padre Assírio, meu amigo de muitos anos, a quem eu convido extensivo a todos para uma visita à Capelinha de Santo Antônio e à Igreja de Nossa Senhora da Glória, lá do sítio São João, que elas estão lá montadinha com as velhinhas todas acesinhas, esperando por vocês. Pois bem, senhora presidente, eu tenho um compromisso pré-agendado para amanhã de hoje. E, dada a importância dessa sessão, que é uma forma de lembrar do meio ambiente em sua semana, mas para tratar também de um dos mananciais mais importantes da nossa história, que é a nascente do Lozeiro, né, e lá do sítio Seu Biró. Nós sabemos que Teodósio de Oliveira Ledo, quando chegou aqui em nossa região, né, o que lhe atraiu foram as águas límpidas, cristalinas, né, do Rio das Piabas. Né? E esse Riacho das Piabas foi urbanizado com a construção desse canal, e nós sabemos que há muito o que se fazer em termos de meio ambiente em relação a esse canal das Piabas. Sobretudo, o desvio de esgotos que ainda são despejados no leito daquele canal, né? Principalmente nessa parte que compreende a ponte, lá do Ponte Sem Réis, até a chegada lá da nascente, ali onde é uma região muito habitada, né? Em que pese os cuidados que a prefeitura tem tido com a limpeza urbana, nossa cidade, mas a própria população muitas vezes não colabora. É comum você passar ali naquela área ali próxima à Rosa Mística e ver lá no leito, serem jogados no leito daquele canal poltronas, colchões velhos,
né, fogões, enfim, né, isso que causa danos seríssimos, né, ao meio ambiente. E depois que esse canal, ele é o canal que abastece um dos espelhos mais belos de Campina Grande, que é o Açude Velho, que carece também de um desassoreamento, né? E esse desassoreamento só poderá ser executado se todos os cuidados, né, veneziano, com todo o canal até lá a sua nascente, ele seja cuidado. É evidente que um grande projeto de ambiental terá que ser executado para que tenhamos um lençol d'água, né, menos poluído, ou totalmente despoluído, quem sabe, Deus queira assim, né? E aí também todo o leito daquele canal histórico que é o Canal das Piabas. Eu peço permissão, portanto, sobretudo ao autor da propositura, ao vereador Bruno, a todos os componentes da mesa, aos colegas vereadores e aos que estão nas galerias. Nós estamos aqui, eu e o vereador Lula, né, num período assim de cuidados médicos, né, e de quando em vez nós temos que nos ausentar da sessão. Então, eu deixo um abraço a todos, colocando-me à disposição de todos que queiram discutir essa questão e disponibilizar o nosso gabinete para qualquer assunto que diga ao respeito aos interesses de todos os nossos munícipes. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o vereador Lula. Senhora presidente, vereador do Gero, vereador Bruno Faustino. De que eu vou... Vossa Excelência, eu reputo como uma das pessoas mais centradas da nossa casa e quero lhe parabenizar pela iniciativa. Há um ano atrás, mais ou menos, conversou comigo no lançamento do livro de Padre Braz, da preocupação da paróquia, e eu disse: padre, pode contar comigo. Infelizmente, hoje eu não estou passando muito bem, vou ter que me retirar, mas vocês sabem que eu estou lado a lado com vocês. O que precisar, eu estou à disposição de todos, e Bruno sabe disso. Bruno nós tivemos uma conversa anterior à sessão, e eu parabenizei Bruno por essa ação, e estou justificando minha saída, minha retirada, por motivo de saúde. Mas enquanto estiver vivo, estou aqui lutando pelo meio ambiente, que, Bruno, essa sessão é o único registro desse ano sobre a parte ambiental que a casa faz. Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado a todos e desculpe eu não permanecer na sessão. Pela ordem, o vereador Anderson Maia. Senhora presidente, bom dia a todos e a todas. Saudando a mesa, sem falhar nos nomes, mas a todos os professores e ambientalistas que aqui se encontram. Parabenizar o propositor, Bruno, pela brilhante iniciativa de trazer a temática aqui do meio ambiente a esta casa. A minha fala, senhora presidente, o pedido é para justificar a ausência. Agora pela manhã eu fui ao Hemocentro doar sangue, eu não estou me sentindo bem, estou com a imunidade baixa, sou doador, e portanto justifica a minha ausência, mas vou, Bruno, até onde der aqui, escutar um pouco das palestras e antecipar um pouco, da importância dessa pauta. O Riacho, e bem como o canal, ele não tem só um conceito e importância ambiental, mas também social, principalmente para quem reside lá no entorno do Buraco da Gia, como é conhecido. E há pouco tempo, a gente também trazia essa temática aqui, inclusive imagens mostrando a realidade, e a lamentável situação que se encontra aquele entorno, porque particularmente eu não vejo por parte da prefeitura iniciativa de ações que tragam um retorno social e a segurança daquelas pessoas que ali residem. E, ao mesmo tempo, vereador Bruno, a gente também deu entrada nessa casa, já foi aprovado, um pedido de revitalização do canal, e bem como
do riacho. Né? É importante que a gente traga essa temática, certamente, né, a gente com certeza vai ter um debate muito importante aqui, relevante, para que cada um aqui que tenha essa importância e esse cuidado, Bruno, né, junta aqui esses interesses e a gente traga o retorno esperado, principalmente para os moradores daquela região. Obrigado e boa sessão a cada um. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao autor da propositura, que é o vereador Bruno Faustino, de convidar o senhor Antônio Lopes, que é conhecido como Tony Ambientalista, para fazer parte da mesa. Passa a palavra ao vereador Bruno Faustino, que vai justificar o pedido da audiência pública. Bom dia a todos, né, os senhores e as senhoras que se encontram neste momento na Câmara Municipal de Campina Grande, como também, né, os jornalistas, né, a imprensa, aos assessores que aqui se encontram, né, saudando a mesa em nome da vereadora presidente Ivonete Ludgero, saudando também o nosso querido e amigo Padre Assírio, né, representando a Diocese de Campina Grande, né, saudando também o Frei Hermando, né, da paróquia São Francisco, como também do professor, né, veneziano, né, Guedes de Souza, né, que tem um trabalho belíssimo sobre aquele Riacho das Piabas, aquele local do Louzeiro, para que nesse tema, Anderson, tão importante, a gente venha aqui, como falou bem Lula, a gente venha trazer uma fala, né, de alerta, né, do meio ambiente, já que estamos na Semana do Meio Ambiente, para que a gente traga essa discussão, né, para a Câmara e a discussão também para a sociedade. Né? Então, todos estejam, né, agraciados. O meu amigo Elié Dias da Nóbrega, né, que temos aí um estreito relacionamento de amizade há mais de 30 anos. Né? Muito obrigado pela sua presença e espero aqui nesse instante, na abertura, né, fazer com que um pouco do que vai ser apresentado, na verdade, pelos oradores que aqui estarão, né, com mais propriedade, né, trazendo as informações necessárias para que a gente faça um bom debate. Então, vejam bem, estamos em plena Semana Nacional do Ambiente, que foi instituído pela ONU em maio de 1981, que tem o objetivo de incluir na discussão as pautas que tratam o patrimônio natural do Brasil. O assunto que nos motiva na manhã de hoje, em plena Semana Nacional do Ambiente, tem como objetivo resgatar e recuperar um patrimônio ambiental histórico de nossa cidade, Álvaro. Dirijo-me aos senhores e às senhoras nesse momento, para que possamos juntos unir forças aos segmentos sociais, eclesiais e científicos, no resgate do espaço que resiste até hoje à depredação, à poluição e ao descaso dos poderes. Conclamo esta casa para que possamos, nesse momento, nos aprofundar sobre um problema grave de extrema violência contra o meio ambiente, Tony, que ocorre em nosso município. Citado como salvação na literatura mais antiga, que resiste ao início da colonização da amada Campina Grande, o sítio Louzeiro é mencionado na obra do doutor Epídio de Almeida como salvação para índios e tropeiros, desde a seca devastadora ocorrida entre os anos de 1791 e 1973.
localizada entre os bairros da Palmeira, Conceição e Jardim Continental, o nosso resistente sítio Louzeiro e sua grande e histórica ajuda hídrica ao município de Campina Grande, tem sua bacia hidrográfica, que pertencia também aos municípios de Lagoa Seca e Puxinanã. Suas águas que percorrem o nosso solo, mesmo antes de nossa cidade se tornar povoado, continua até hoje, após séculos, cortando nossa cidade e desaguando, como foi dito pelo vereador João Dantas, no açude velho. Aquele veio d'água que corta nossa cidade, Anderson, rolando ao leito de concreto armado, onde chamamos de Canal, Avenida Canal, matou a sede de milhares de índios, tropeiros e colonos, que aqui vieram povoar e desenvolver nossa amada terra. Doente e impura para consumo, após passar pelo espaço urbano, as águas oriundas do sítio Louzeiro, onde seus nascedouros faz brotar em sua terra mais de 100 nascentes, 100 olhos d'água, que se unem e criam em sua microbacia hidrográfica o que já foi fonte de consumo e vida para toda a região. Hoje, com a ajuda do padre Assírio, Frei Hermano e o professor Veneziano Guedes, dentre muitos outros entusiastas e protetores daquele que já foi intitulado Jardim Botânico, através da Lei 6.250/2015, hoje continua abandonado. A referida lei, que estabelecer a execução de políticas públicas ambientais, culturais e turísticas para as áreas de preservação de matas nativas da cidade e determina como sede do Jardim Botânico a Mata do Louzeiro. Projeto este que tramitou nesta casa, de autoria, se não me falha a memória, do vereador Olímpio Oliveira. Foi sancionado pelo atual prefeito de Campina Grande, mas até hoje não foi cumprido. Assim como até hoje, nenhum outro prefeito passou anteriormente pela Prefeitura de Campina Grande e cumpriu a Lei 269 da Lei Orgânica do município, que considera o açude velho, o açude de Bodocongó, Rio Bodocongó, Floresta do Louzeiro, Floresta de São Zé da Mata e a Feira Central, áreas de preservação permanente. Já que estamos dentro da Casa Municipal de Campina Grande, espaço previsto pela Constituição Federal para propor e elaborar leis e auxiliar o Executivo na boa gestão do município, vamos requerer, a partir deste momento, Álvaro, um debate franco e definitivo com o poder do Executivo de Campina Grande. Vamos solicitar também o cumprimento da Lei Federal, a 9.433/97, que determina a despoluição dos corpos hídricos, de ocorrência de grande necessidade e disponibilidade de água com qualidade para o consumo humano da nossa comunidade local, que até hoje também não foi cumprido. Para esta audiência, foram convidados diversos segmentos do poder, da sociedade organizadas, dos homens da ciência, bem como da igreja, para que juntos possamos dar um novo e definitivo passo em defesa de mais de 100 nascentes da água doce, diversas espécies de aves, além de 96 espécies de plantas originadas dos biomas da Mata Atlântica e da Caatinga, bem como de exemplares exóticos que foram introduzidos pelo homem, como também que nossa sociedade e poderes constituídos e organizados possa dar um basta no depósito de lixo
na área das nascentes e provável contaminação do solo por resíduos tóxicos e contaminação dos reservatórios de água. Vamos proibir também a retirada da cobertura vegetal, que contribui para que muitas das espécies vegetais e animais entrem na lista de extinção e da caça predatória. Esta casa tem um poder, ele é transformador, em propor leis, mas também de cobrar que as mesmas funcionem, que sejam cumpridas. Para finalizar, pessoal, venho aqui recorrer sobre uma testemunha de mais de 500 anos, Sargento Neto, que ainda vive em nosso município. Eu não sei se o senhor vereador, Sargento Neto, bem sabe, que encontra-se no sítio Louzeiro uma árvore chamada pau-brasil, que está aqui até antes mesmo da nossa descoberta, Anderson, e que atravessou os séculos, apresentando a chegada dos índios, tropeiros e colonos que por aqui, só mais um minuto, que por aqui passaram. Mas hoje, pela falta de proteção e cumprimentos das leis ambientais, ela pode testemunhar, a qualquer momento, um lenhador que fatalmente acabará com toda a sua história para simplesmente transformá-la em carvão. Que façamos desse pau-brasil, sargento, ele é Padre Assírio, que façamos desse pau-brasil, localizado no Louzeiro, o símbolo de união e consciência ambiental entre os poderes e a sociedade, para que possamos deixar para nossos filhos e netos um pouco o que ainda resta do meio ambiente. Essas são minhas palavras. É uma introdução, na verdade, do que vai ser tratado ainda aqui na frente, mas sabemos que no dia de hoje, onde o mundo apenas é movido pelo capitalismo, pelo dinheiro, pelo egoísmo, pela vantagem, não é? Deixando de lado casos mais nobres, professor veneziano, né? Temas realmente palpitantes, instigantes, doutor Michel, que nos prestigia nesse momento, fazendo com que a sociedade pereça e foque suas energias para um ponto não tão importante. O que seria de nós sem o meio ambiente com qualidade, trazendo as benesses que hoje, né, vemos em todos os cantos do mundo, né, as devastas, a desmatação e tantos outros percalços que assolam o nosso planeta. Essa Câmara, sim, Anderson, tem esse objetivo também, de discutir com a sociedade as melhorias do nosso meio ambiente, e que não apenas os objetivos econômicos, financeiros que a sociedade nos impõe, faça, doutor Olímpio, com que a gente tenha forças, não é? Que a gente se mova apenas nesse sentido. Então, nesse momento, eu agradeço a todos que me escutou nesse momento, que o debate seja bastante amplo. Vou pedir para que passe uns slides, para que, agora não, vai ser agora, e a gente tenha uma maior compreensão do que foi dito. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Nós convidamos. Corria uma água límpida e potável.
cachoeira, tinha assim para tomar banho. Concluído o filme, nós passaremos à fala do professor veneziano, que pode usar para a tribuna. Muito bom dia, senhores, senhoras. Parabenizo o vereador pela iniciativa. Enfim, nessa data tão importante, Semana do Meio Ambiente, aqui trazendo a carta da articulação pelo Riacho das Piabas. Inicialmente, excelentíssima presidente, agradecendo aos entes articulados,
Então, as comunidades dos bairros Rosa Mística, Jardim Continental, Jardim Menezes, os frades do Convento de São Francisco, Frei Hermano, Frei Zezinho, Frei Firmino, Projeto Universidades Cidadãs, o Grupo de Escoteiros General Sampaio, que não está aqui presente, os diversos atores da sociedade civil, mas, principalmente, aqui a gestora da Escola Luiz Gomes, a professora Socorro, e os alunos do ensino fundamental da Escola Luiz Gomes, que são alunos residentes às margens do Riacho das Piabas, não é? A quem eu parabenizo, inclusive detalhando, ressaltando que esses alunos fazem parte da escola com o melhor IDEB de Campina Grande em 2016. Então, através da educação é possível sonhar e através da educação é possível ser melhor, mesmo em situações socioeconômicas desfavoráveis. Com relação à carta da articulação, eu vou tentar ler alguns trechos, que é endereçada à excelentíssima presidente do Poder Legislativo, vereadora Ivonete Almeida de Andrade Ludgério. Nós, representantes da articulação Piabas, apoiados por demais segmentos da sociedade campinense, empoderados pelo exercício da cidadania e da solidariedade humana, vimos, por meio deste, solicitar ao Poder Legislativo a criação de uma emenda ao artigo 269 da Lei Orgânica Municipal para incluir o sistema de nascentes do Açude Velho como área de preservação permanente de Campina Grande. São os trechos rurais de montante da microbacia hidrográfica Riacho das Piabas, entre a Mata do Louzeiro e o povoado de Genipapo. Então, uma área de aproximadamente 500 hectares, senhora presidente. A articulação observa que o Poder Legislativo tem competência para tombar essa natureza que interage com as múltiplas dimensionalidades do desenvolvimento local, considerando que o trecho rural resguarda as únicas e as últimas nascentes de água doce de Campina Grande, que vive momentos de crise hídrica, considerando a relevância histórica dessas águas que possibilitaram o aldeamento de Campina Grande ao serem represadas no Açude Velho, considerando a relevância cultural em que os valores e as tradições dessa região vêm se perdendo na memória, seus roçados de policultivos, casas de farinhas, rituais religiosos, culinária típica, considerando a relevância geográfica, justamente que na cota hídrica do Riacho das Piabas, incrivelmente uma área de drenagem que separa a bacia hidrográfica do Rio Paraíba da bacia hidrográfica do Rio Mamanguape, considerando que drena suas águas por gravidade para o centro urbano, sem custos energéticos, considerando a importância social, tanto para a sobrevivência das famílias residentes em suas áreas de risco, como para a sociedade campinense em geral, considerando a criação de novas oportunidades econômicas, em que a revitalização do sistema incorporaria redes de ecoturismos, diversos roteiros, lazer, educação ao ar livre e um atrativo diferenciado para o maior São João do mundo, entre outros eventos, considerando a fragilidade desses espaços frente à especulação imobiliária e o crescimento urbano desplanejado, considerando que se trata de uma área de transição entre os biomas da Mata Atlântica e da Caatinga e que convergem os representantes desses dois ambientes, considerando que esse habitat é abrigo para espécies raras da flora e da fauna da Mata Atlântica e da Caatinga, considerando também estudos científicos que verificaram a existência de 106 espécies de aves nas nascentes do Açude Velho. Dessas aves, 41 famílias de aves, representando 6% de todas as aves existentes no Brasil, que é o país de maior mega biodiversidade no planeta, 6% das aves do Brasil existem em Campina Grande. Então, um dado que em uma cidade de centro econômico seria digamos, um motivo para ampliar as questões socioeconômicas, não é? Dentre as aves,
resiste-se à presença da espécie Picamus fulvensis, que é uma ave endêmica da Caatinga, que está na lista global de espécies ameaçadas, existe no Açude Velho. As espécies Picamus fulvensis, Sporófila alburlaris e Poroária dominiciliana, endêmicas da Caatinga. A presença de 48 espécies semidependentes de áreas florestadas e de 8 espécies dependentes de área florestada. Verifica-se um nível de perturbação posto que não favorece a manutenção dos pica-paus e arapaçus existentes. A pressão antrópica contra a microbacia contribui para a perda de seus recursos naturais. A presença de áreas de caatinga e de mata atlântica ainda é relevante na atualidade. Considerando ainda a base legal, especialmente a Lei Orgânica Municipal, artigo 269, que tutela os trechos da microbacia do Riacho das Piabas, por abrigar esses exemplares raros, exemplares ameaçados de extinção, exemplares não conhecidos da flora e da fauna, por ser as nascentes do Açude Velho um local que serve como local de pouso e de reprodução dessas espécies, em sintonia com a Lei 9.985, que cria a Unidade Nacional de Conservações, no caso o SNUC, e o novo Código Florestal, que delibera pela proteção imediata das áreas de nascente, as áreas íngremes, não é? E o conflito da tutela da lei com o crescimento urbano, em que essas áreas que estão tuteladas aí pelo direito difuso estão sendo velozmente deterioradas, não é? Sobretudo no que concerne o artigo 225 da Constituição Federal, não é? Pelo qual todos têm direito a um ambiente sadio, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. Considerando, finalmente, a carta encíclica Laudato Si, do Santo Padre Francisco, de cuidado com a Casa Civil, em sintonia com a campanha da Fraternidade de 2017, que é realizada todos os anos pela Igreja Católica do Brasil, entre outras, que neste ano trabalha o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar da Criação. Nos termos, a articulação Piabas, abaixo constituída, e seus apoiadores pede deferimento. No caso, o deferimento é para que a gente saia daqui hoje com um encaminhamento claro e inequívoco de uma emenda à Constituição, artigo 269, que tutela 5 áreas de Campina Grande: o Açude Velho, o Açude de Bodocongó, Feira Central, Mata de São José da Mata e Açude de Bodocongó. Queremos incluir e as nascentes do Açude Velho entre a Mata do Louzeiro e o Riacho das Piabas. Esse é o conteúdo da Carta das Comunidades. Teria algumas considerações. Queria pedir para colocar um PowerPoint para poder facilitar a compreensão. Por gentileza. Bom, um olho d'água antigo de nossa cidade, que vocês possam passar muito rapidamente lá para, esse local antigo, né, da Mata do Louzeiro. Se vocês pudessem passar os nossos tropeiros, podem ir passando, por gentileza. Os Agüeros, Campina Grande, 1930, podem passar. E eu peço que vocês, aqui foi mostrassem aqui o Açude Velho, senhora presidente, e lá na frente umas aves, que é onde eu gostaria de mostrar para o grupo. Por favor, pode seguir. Senhores, a cidade de Campina Grande pode ser uma cidade ecologicamente inteligente. Depende da gente. Em 2011, essa área era vista apenas do ponto de vista negativo, mas com o apoio das instituições,
Faltou lembrar aqui a Escola Luzia Dantas, a Escola Frei Dagoberto Stucker e o Colégio Autêntico, né, que o professor Andrade aqui representa, como aquelas instituições que apoiaram a realização desses estudos. Então, a maneira que Rio de Janeiro tem a Floresta da Tijuca, senhores, e que Nova York tem o Central Park, Campina Grande também pode ter a sua área nativa, senhora presidente. Bastaria que a Câmara dos Vereadores tutelasse essa área, primeiramente na lei, para que a gente pudesse disciplinar o crescimento urbano nessa região. Não é? Bom, essa região que não tinha, digamos, muitas coisas interessantes, mas a gente foi ver que tem. Queria passar para vocês verem as aves que nós temos, algumas delas, todas as imagens daqui. Então, aqui nós temos bem-te-vis, nós temos o pitiguari, e tantas outras espécies, o ceaçu-macaco, são 106. Vocês podem passar, como quiserem, espécies de aves, não é, que nós temos nessa região. Aqui o sabiá branco. Entre essas aves, as aves que eu falei para vocês, não é, em sintonia com as aves, nós temos mais de 100 nascentes de água doce, e eu chamo a atenção que as águas doces, foi feita uma análise físico-química, senhora presidente, as águas doces, elas são desejáveis ao consumo humano. Nenhuma água de Campina Grande, seja exógena, seja comercializada, chega perto dos parâmetros físico-químicos dessa água que a gente tem. Tá ok? Então eu desejo que a cidade de Campina Grande possa ser pensada do ponto de vista da cidade que nós queremos. Nós podemos ser uma cidade inteligente, nós podemos proteger esse sistema de nascentes e ter esse riacho novamente reavivado, os seus elementos, ter no açude velho uma água translúcida. E eu fico pensando, senhora presidente, quanto Campina Grande deixa de ganhar todos os dias em função dessa situação indesejável, não é? Mas se essa casa puder dar esse passo para a gente proteger, tutelar essa área, eu acredito que será muito mais fácil da gente disciplinar o acesso e o uso. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao professor Veneziano, e aqui já recebi qual é o desejo para a mudança da lei orgânica do município, do seu artigo 269, e que nós, como parlamentares, faremos essa discussão, contando com o apoio dos vereadores que são ligados ao tema do meio ambiente. Senhora presidente, eu peço a devida vênia pela ordem. Então, você está inscrito, eu já ia abrir o espaço para você. Pronto. Mas só tem 2 vereadores inscritos. Em relação justamente à postulação. Mas aí você aproveita o seu tempo e fala do debate. O primeiro, são 2 vereadores inscritos, eu vou abrir logo o espaço. É o vereador Olímpio e o vereador Saulo Noronha. Então, mais alguns, se quiser se inscrever, pode vir aqui até a mesa, e eu já passo a palavra ao vereador Olímpio Oliveira. Tem mais. Estou falando dos vereadores inscritos, mas nós temos uma lista na mesa e outra da galeria. Senhora presidente, eu agradeço a devida vênia e saúdo todos que estão à mesa principal dos trabalhos, nessa figura carismática, mas uma figura também muito ativa, que é o nosso estimado amigo veneziano, de longas caminhadas, de uma vida devotada a esta causa, sem desmerecer os demais, porque eu entendo que toda conquista é conquista coletiva, né? Mas há dentro da conquista coletiva pessoas que, de fato, têm um papel importante. E eu vislumbro na figura do ambientalista, do biólogo Veneziano Guedes, essa figura. E há muito tempo que a gente conversa a respeito do Riacho das Piabas, sempre
que eu encontro veneziano em qualquer canto que seja, na fila do supermercado, no posto médico, no calçadão, a nossa conversa é uma só. E ele tinha há muito tempo me feito essa proposta. Ele disse, olha, nós estamos precisando incluir no rol taxativo que existe na lei orgânica do município, no artigo 269, dos bens protegidos, que nós possamos colocar lá as nascentes lá do Riacho das Piabas. E eu procurava, veneziano, uma oportunidade, porque você fazer uma emenda à lei orgânica do município não é fácil, porque a lei maior do município, ela está para o município como a Constituição Federal está para a nação. Vocês observem, sendo a favor ou contra, mas somente para que a gente tenha uma noção do quanto é difícil mexer na lei basilar, essa grande luta que nós temos hoje na esfera nacional a respeito da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Por quê? Porque vai mudar a Constituição Federal. E a lei orgânica do município está para o município como a Constituição Federal está para a nossa nação. E eu pensava uma forma de fazer, porque sou vereador de uma bancada diminuta. Eu faço parte de uma bancada de oposição que tem 4, 5 membros. E a própria lei orgânica do município diz que, para se fazer uma emenda à lei orgânica, você precisa, pelo menos, de 8 assinaturas de vereadores. Pois bem, nós já fizemos a emenda foi protocolada, emenda número 2 de 2017, foi lida no expediente de hoje, e a emenda tem 5 assinaturas. Nós estamos precisando de mais 3 assinaturas, e eu vou aproveitar esse momento justamente para pedir aos colegas que aqui estão presentes, que não são da nossa bancada, mas, com certeza, essa é uma luta, é uma demanda apartidária, é uma demanda da cidade de Campina Grande, que foge a qualquer cor de partido, para que assinem essa emenda. E a emenda está vazada nos seguintes termos: da nova redação ao inciso 3 do artigo 269, eu pediria ao vereador Álvaro que permanecesse em plenário para poder assinar, porque nós estamos com um quórum muito baixo. Da nova redação, inciso 3 do artigo 269, da Lei Orgânica do Município de Campina Grande, para acrescentar o Riacho das Piabas e as suas nascentes no rol que compreende as áreas de preservação permanente e das outras providências. Nós não colocamos as nascentes do açude velho, porque o açude velho já é protegido, né, no inciso 3 do artigo 269, que diz o seguinte: são esses bens que são protegidos: o açude velho, o açude de Bodocongó, Rio Bodocongó, Floresta do Louzeiro, Horto Municipal, Floresta de São José da Mata e Feira Central. Aí agora nós estamos acrescentando e o Riacho das Piabas e as suas nascentes. A justificativa, nós fizemos uma pesquisa daquilo que tem a produção acadêmica e científica e que está na rede mundial de computadores, e dá tempo de eu ler a justificativa para que os colegas que se sensibilizem e assinem também. Nós precisamos de 8 assinaturas. Diz o seguinte: a Lei Orgânica do Município de Campina Grande, promulgada no dia 5 de abril de 1990, seguindo o exemplo da Carta Magna, cuidou de estabelecer medidas protetivas para o meio ambiente, especialmente quando nomeou em rol taxativo as áreas de preservação permanente, as quais estão estabelecidas no artigo 269. O que é que isso quer dizer? Quais são os atributos dessas áreas e por que nós lutamos para que essas áreas elas sejam de preservação permanente? No parágrafo único do artigo 269, diz o porquê. São áreas que não serão permitidas atividades que contribuam para a descaracterização ou prejudiquem seus atributos e funções essenciais, excetuadas aquelas destinadas a recuperá-las e assegurar sua proteção mediante própria autorização dos órgãos municipais competentes, conforme o parágrafo único do artigo 269 da Lei Orgânica Municipal. E aí eu continuo a discorrer. Ocorre que, por um lapso do legislador originário, o Riacho das Piabas, bem como as suas nascentes, não foram incluídas no rol das áreas protegidas, o que tem contribuído significativamente para o comprometimento da vida do Riacho das Piabas, bem como de suas nascentes.
as quais estão ameaçadas pela severa deterioração e pela poluição. O objetivo deste projeto é de contribuir para a preservação do Riacho das Piabas e de suas nascentes, uma microbacia que, segundo pesquisadores, abriga algo em torno de 100 de nascentes de água doce, as quais exerceram um papel fundamental na seca de 1888, quando os açudes da cidade secaram, causando pânico à população. Foram as fontes do Lozeiro, não muito distantes da cidade, que acudiram os habitantes de Campina Grande, segundo o relato do Dr. Eupídio de Almeida na obra de sua lavra, História de Campina Grande. Por tudo que foi exposto, pelo inquestionável valor ambiental e histórico desta propositura, conto com o apoio dos colegas vereadores para a aprovação do presente projeto. Como eu disse anteriormente, a lei orgânica do município, para ser emendada, ela precisa de um projeto com 8 assinaturas. Não é uma ação de um único vereador, tem que ter 8 assinaturas, no mínimo, de vereadores. Nós já conseguimos as assinaturas, a minha, do vereador Olímpio Oliveira, a assinatura do vereador Galego do Leite, que é de nossa bancada, a assinatura do vereador Anderson Maia e do vereador Rodrigo Ramos. Então, eu estou apelando, eu estou precisando de mais 4 assinaturas. E vou passar agora colhendo as assinaturas e eu espero que nós possamos sair daqui hoje com algo efetivo e objetivo produzido por essa audiência pública. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir ao vereador Olímpio para não assinar essa emenda agora, até que a gente, em grupo, possamos dar uma lida apartidariamente na carta que recebemos hoje. Então, eu já convoco os colegas vereadores para que a gente possa fazer isso junto, colocando os trechos da emenda do vereador Olímpio na forma que nos foi pedido através do Frei Hermano José, que é da paróquia de São Francisco de Assis. Eu li rapidamente, mas vou passar a cópia aos vereadores e a gente faz uma reunião para que a gente possa decidir essas questões. Com a palavra o segundo inscrito, que é o vereador Saulo Noronha. Bom dia a todos. Só pedir ao vereador Olímpio e à presidente desta casa, senhora vereadora Ivonete, que sugerir ao Olímpio que esse projeto seja um projeto desta casa, de todos os vereadores. Eu acredito, vereador Bruno, que todos os vereadores terão prazer em participar disto, sem ciúme. Esse projeto não é de um vereador, é um projeto de Campina Grande. Trazer à memória e saudar com alegria o amigo veneziano Guedes. Parabenizar você, veneziano, por sua luta, sua dedicação. Desde que me conheço, por cidadão, por menino, que lhe conheço e lhe vejo nessa luta, agradecer a Deus que não te fez ficar louco com essa luta pelo Riacho das Piabas. Você é um guerreiro, tem lutado muito por isso. Então, por isso, a minha sugestão, trazer à memória, vereador Olímpio, que quando criança, eu e meus irmãos mais velhos, fomos para o Riacho das Piabas, pegar piaba para colocar num aquário. E a água, senhores e senhoras, do Riacho das Piabas, querido veneziano, era cristalina como essa aqui. Talvez até mais. Era uma água pura. Então, essa luta que vocês vêm enfrentando, e aqui eu ressalto o nome do Frei Hermano José, de Padre Assírio, professor Andrade, e de todos que têm feito parte dessa luta, os moradores daquela região,
Saudando ainda a professora Socorro, com todas essas crianças lindas aí. Deus abençoe. Mas, veneziano, me coloca à disposição, certamente. Eu trago aqui ao conhecimento, creio que você saiba, que aquela parte ali do Lozeiro, ela foi adquirida e é do município. Aquela parte ali de Biró, né? Uma parte de Biró, ela é uma parte do município. Eu soube que já foi julgado diferente. Foi indeferido? É uma pena. É uma pena. Soube que o prefeito ia fazer um horto florestal naquela região. E fiquei muito feliz quando soube disso. Mas vamos aí entrar em contato com o prefeito, certamente com a presidente e demais vereadores, né? O que tiver ao meu alcance, alcance desse vereador, do vereador Saulo, me coloca à disposição de vocês, de todos que lutam por aquela causa. Muito obrigado. Eu passo a palavra à senhora Soade Arruda Rached Farias, que é professora do curso de Engenharia da UFCG, e está inscrita como galeria, vai fazer uma apresentação. Eu gostaria que a mesa pudesse usar mais a minha apresentação do que a minha imagem durante o momento da minha fala. Se possível, procurasse a minha apresentação de características, e isso, deixa aí. Bom, eu saúdo aí o vereador Bruno, dentro de um aspecto para economizar tempo, oferecendo de coração essa oportunidade de eu poder expor um pouco do que, de uma certa forma, eu gostaria que somasse dentro desse momento da Semana do Meio Ambiente, com ênfase no Riacho das Piabas. A você, eu saúdo todos os demais, entre plenária e pessoas que se encontram na posição do Executivo aqui, do Legislativo nosso da Câmara. Bom, eu trago a minha imagem primeira de um jucá, que realmente tem um exemplar belíssimo dentro da região dos Cuités e que foi apresentado por Veneziano. Veneziano realmente é a marca do Riacho das Piabas. Se não tivesse o nome Riacho das Piabas, tinha que ter Riacho de Veneziano, porque desde que eu conheço ele, é um verdadeiro bravo dentro da graduação, do mestrado, doutorado, a presença do Riacho das Piabas se faz presente. Então, dentro do propósito que eu trago aqui, não necessariamente é o Riacho das Piabas, mas me deu uma vontade enorme de eu apresentar para vocês, oportunamente e de forma rápida, espero que Enéas me inspire, porque é preciso para 10 minutos, olha, já está 9, um mapa. A cada mapa que eu vou tentar passar, eu gostaria que a mesa pudesse passar o próximo slide, por favor. Nós temos que reconhecer que nossa percepção sobre a natureza está associado a um corpo. Vamos imaginar, eu vi que 2 vereadores se mostram aí com problemas de saúde, infelizmente, e é isso que eu digo que acontece com Campina Grande. Se eu não enxergo que nós temos um corpo vivo que faz parte da nossa sustentação, a gente sofre, porque eu tenho uma dor de cabeça e não sei o motivo da dor de cabeça. Na Semana do Meio Ambiente, eu tento, com essa informação, mostrar a vocês que se a gente não enxergar Campina Grande como vários corpos separados, porque tem determinadas características diferentes, a gente não vai conseguir dar um bom ambiente aos que vivem aqui nessa cidade e no próprio município. E eu vou tentar ser breve, mas eu quero que vocês tentem visualizar coisas altas e coisas baixas. Isso ocorre de pessoas que moram na parte alta, terem problemas de não ter água quando chove e não tem captação. O meio ambiente sofre, eventualmente, em situações que você desmate de áreas da parte alta. Se na parte baixa você não cuida,
você vai receber o esgoto da parte alta de cima. E é assim que acontece com Campina Grande. Eu vou que passe o próximo slide e veja o mapa da Paraíba. Isso significa relevo da Paraíba. Nós estamos na Serra da Borborema, setor alto, e essa parte marrom que vocês estão vendo, gente, é a parte mais alta da Serra da Borborema. Nós estamos no Sopete. Estamos dentro de uma zona que fica entre 600 metros de altitude, 650 às vezes, e baixamos para 500, 400 metros de altitude em Galante. Passa o próximo slide aí. Campina Grande é essa manchinha mais tonalizada aí de verde. Nós temos o bosque, aquela região da Serra de São José da Mata, isso. Ali, aquela descida, toda essa parte marrom, no norte de Campina Grande, é a parte mais alta de Campina. Todas as nossas águas tendem a serem do norte para o sul, e do caso Boa Vista, do oeste para dentro do sul. Então, Campina Grande tem uma particularidade que é, as águas se formam do norte e descem. O que tem de problema do norte, ele vai, consequentemente, trazer para a gente. E entre eles, segue o próximo slide, nós temos essa parte marrom, essa parte que eu risquei de preto, são partes altas de Campina Grande, que eu digo altas em relação a divisores de rios. Geralmente, comunidades que moram nessas partes sofrem mais problema de água do que as partes que têm próximos aos rios, onde tem maior umidade. Isso é um diferencial que a gente tem que enxergar. Aqui, um pouquinho no norte, se você olhar, eu risquei o Riacho das Piabas. Desce um pouquinho para tentar pegar mais isso. Se vocês verem um risco azul que eu tentei colocar, é o Riacho das Piabas. Ele tem uma particularidade. Ele nasce em Puxinanã e Lagoa Seca, adentra a Campina Grande e teve uma particularidade. Houve um desvio de água para a urbanização da Avenida Canal. Ele, hoje em dia, faz parte do caminho da Cachoeira. Só que, antigamente, essa parte verde, pode aproximar, aproxime, isso, essa parte verde era o caminho natural do Riacho das Piabas. Ele desaguava no Açude Velho, que, por sua vez, ia para o Riacho Bodocongó. Nós temos uma particularidade desse encontro, perto do Atacadão Farias, ou Riacho, lá na Avenida Canal. Houve uma obra onde reteve o açude velho com uma paredezinha de 80 centímetros de altura, e só quando chove mais de 80 centímetros o canal, a água do Riacho das Piabas adentra o açude velho. Quando não, ele desvia para a cachoeira. Então, nós temos uma interligação, digamos assim, de microbacias, onde o Riacho das Piabas ainda favorece dois caminhos de rios diferentes. É uma particularidade que Campina Grande mantém, e que isso é uma forma da gente entender que as águas do Riacho das Piabas têm ainda outras particularidades que eu quero ver se eu acelero e tento mostrar. Segue em frente. Passe o próximo slide. Aqui é mostrando mais ou menos a localização onde é o encontro o desvio das duas águas. Nessa região, perto do sinal onde era o antigo Banco do Brasil, há uma divisão do riacho, do canal, quer dizer, que antes era o rio, o canal, na verdade, é o rio urbanizado. Ele está confinado. E ele se divide em dois para atender essa necessidade de não haver um aglomerado de água no açude velho e possível transborde ou considerando inundação, né? Segue. Aqui eu mostrando um pouquinho mais da parte das características que adentra a água para Campina Grande. Eu não vou adicionar isso, mas eu só lhe digo uma coisa, vereador Bruno, nós temos isso, para a gente que é da área de interpretação, sintomas, é como se eu estivesse fazendo exames de sangue, exames pulmonar, tomografia, para poder eu saber quando uma coisa está com problema. E esses mapas, eu não posso fazer tanto detalhamento, mas eu lhe digo, quando a gente soma essas informações, dá para a gente ter um diagnóstico melhor e explicar o porquê que sofremos tanto, quando, eventualmente, o meio ambiente não está legal. Pode seguir. Aí, a reserva do Louzeiro, que eu trouxe de uma imagem de satélite de boa resolução, essa partezinha aí, mostrando como ela ainda tem um lado de preservação, essa parte esverdeada ao sul, dá para perceber que é a parte que está comprimida
pela urbanização. A reserva do Louzeiro realmente é motivo de briga, porque, se olhar no entorno, a quantidade de estruturas de venda, de loteamento é muito grande, porque exatamente querem demandar espaço. Só que tem um detalhe, a cidade precisa manter áreas de reserva, tem que brigar por um espaço realmente verde e que possa ser vigiado, possa ser realmente com capacidade da população usufruir desse ambiente. Segue. Aqui são 3 situações que eu tenho fotografia. Essa imagem que eu estou presente em 2010, foram exemplares, troncos, da região dos Cuités, árvores, que lá se encontra. Tem essa, tem a do Jucá, que essa daí estima-se mais de 300 anos o exemplar, essa árvore aí é o pau-ferro, e reservas de proprietários que já tentam povoar. Isso são características da região que estão isoladas e que precisam de reforço. Segue. Eu quero ser rápida aqui, mas eu quero mostrar um mapa que eu lhe digo, isso é tomografia para nós da região, quando interpretamos as características dos problemas da nossa região. Nós temos um picotado de cores aí nesse mapa da Paraíba, são características de manchas de solos diferentes. O que eu quero dizer a vocês é que nada é igual. Se você não interpretar o igual e dele tentar tirar o mesmo tipo de, digamos assim, de remédio. A Paraíba tem uma característica de solos rasos. E isso faz com que a gente, às vezes, agrida o ambiente sem ter um determinado tipo de usufruto adequado e sofre porque não tem resposta econômica. Às vezes, a gente está fadado ao insucesso porque a gente está fazendo coisas que não deve. Segue o próximo slide. Aí são mostrando cores diferentes da Campina Grande e os solos diferentes. Eu lhe digo, isso dá sintomas diferentes quando você age com uma atividade econômica que não está certa. Segue em próximo. Capacidade de uso do solo. Para quem é pessoa que interprete isso, vai entender que o solo nosso não deve ser usado por igual. Eu não posso fazer agricultura numa região que não é com características para a agricultura. Mas, de uma certa forma, faz, porque é a sobrevivência. E nela está inserida grande parte dos nossos assentamentos em áreas erradas e que hoje em dia os assentados sofrem, quando poderia estar sendo feito outro tipo de exploração econômica que eu não posso adentrar agora. Esse mapa aí, eu estou mostrando esse amarelinho, é para mostrar que nossa água subterrânea é uma água clorada e de péssima qualidade, é de natureza da região. Então, não vamos tentar sonhar com coisa que não tem. Não adianta perfurar poços que a gente está extraindo sal cada vez mais do subterrâneo e jogando na superfície, e vamos salgar mais e mais os nossos riachos que ainda tem de doce. Segue. O clima nosso, eu queria que ainda desse mais o clima nosso. Nós temos uma outra particularidade em Campina Grande. Essa cor vermelha no centro da Serra da Borborema representa regime de chuva menor que 500 milímetros por ano. Isso é um dos menores índices de chuva do Brasil. Nós temos um semiárido que vai até 1000 milímetros, mas essa região da Serra da Borborema, inclusive o interior oeste de Campina Grande, que pega um regime abaixo de 500 médio, significa que quando ocorre de ser menos, é menos de 500 que ocorre na região. Eu passo o próximo slide. As linhas, tenta aproximar. As linhas que estão mais para o lado de Galante, do lado leste, é o lugar onde mais chove. A região do Riacho das Piabas é um dos lugares que mais chove. Aí, quando a gente adentra o oeste de Campina Grande, o regime de chuva vai caindo. Então, há uma particularidade no próprio município e que a gente tem que enxergar como aplicar para que o meio ambiente de cada local seja beneficiado. Além do Riacho das Piabas, que está no lugar estrategicamente melhor, nós temos que enxergar também os que não estão melhores. Segue. Aqui, para vocês terem noção da oscilação de chuvas anuais em Campina Grande, o regime, eu queria que pegasse o primeiro gráfico superior e aproximasse mais, se possível. Isso. Aí é a quantidade de chuva de 1994 até 2016 de Campina Grande. Campina tem uma média de chuva no pluviômetro da Embrapa de 750 milímetros, 760 milímetros por ano.
Olhe as oscilações que Campina tem. 760 é falso, porque a gente tem 1.400, quanto ocorreu milímetros, em 2011. Quando eu faço média, dá 760. Tem momentos que eu estou em baixa. E esse tipo de informação vale a pena a gente refletir a importância de você ter captação de água, porque nos momentos que acontecem, gente, os valores do que chove pode prover a cidade com maior ênfase. Segue para o próximo. Aqui é mostrando a ocupação de espaço de Campina Grande. A imagem da cidade desmatada. E, no entorno, pode deixar mais aberto. Olha o salpicado branco. Esse salpicado é de área desmatada. A área que, se você somar os mapas anteriores, vai identificar que está sendo difícil as pessoas viverem, porque não são recomendadas explorações agrícolas para esses lugares. E eles estão sendo explorados, as pessoas não sobrevivem adequadamente e começam a tirar madeira, começam a fazer uma exploração. Estamos num caminho, digamos assim, que só tende a agredir o ambiente e não necessariamente encontra saída para eles. Segue. E aí eu deixo o recado para que lembre que nós temos um limite dentro da nossa capacidade. Se eu não fizer esse limite, eu vou agredir e a natureza nos agride também. O outro recado, que nosso regime de chuva é muito variável, mas a gente pode fazer alguma coisa para fazer a captação. E eu lembro matematicamente que 1 milímetro que acuse no pluviômetro de qualquer lugar aqui em Campina Grande, ou qualquer lugar, porque é matemática, é 1 litro por metro quadrado que a gente pode captar, é 10 metros cúbicos por hectare que eu posso captar, e pode ser 1.000 metros cúbicos em 1 quilômetro quadrado da cidade. Eu tenho a capacidade de receber, porém tenho um clima que permite perder. Se eu não souber fazer essa matemática do perder, minimizar, esse 1 milímetro não é quase nada dentro do cômputo do município, mas tem que acontecer. Esse é o meu recado. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao padre Assírio Lopes, que é o próximo inscrito, e vou pedir ao vereador Bruno para que assuma aqui a presidência enquanto eu atendo uma pessoa que está me aguardando Mas antes, para lembrar que o vereador Olímpio está me lembrando aqui, que nós temos já as 8 assinaturas que é necessária na casa para dar entrada nessa emenda da mudança à lei orgânica do município. E nós precisamos, para a mudança, no dia da votação dessa emenda, de 14 votos, e eu já garanti aqui também com os colegas vereadores que nós teremos esses 14 votos, inclusive eu garanto até que nós teremos os 23 votos. Jailma peça para trocar a capa. Então, eu vou passar a presidência a Bruno e a palavra ao padre Assírio, para que eu possa atender uma pessoa que está me aguardando e voltarei em seguida. Bom dia. Essa casa tem um costume de iniciar as sessões com a leitura de um versículo da Bíblia. Eu pensei de acrescentar mais um hoje, ou uns, porque no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, parece um refrão ao falar da criação. É o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 10, depois da criação das águas, diz assim: e Deus viu que era bom. No versículo 12, depois de criar as ervas e as árvores, e Deus viu que era bom. Depois de criar o sol e a lua, versículo 18, e Deus viu que era bom. Depois de criar os seres vivos, versículo 25, e Deus viu que era bom. Parece um refrão. E no versículo 31, depois de toda a criação, e Deus viu tudo que havia feito,
e tudo era muito bom. Então, a natureza, né? Esse ambiente que a gente tem, muito bom. Claro, aí o pecado vai estragar o resto. Se esse relato da criação pode soar assim como uma saudade do paraíso, mas é também um sonho de um futuro que não é utopia. Utopia é lugar que não existe, mas em Jesus nós temos o nosso topos, o lugar onde é possível a vida e vida em plenitude. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Sim, vou ficar dispensado de nomear os que estão presentes, já foi feito, não é? Mas como mandou Jesus, eu gostaria de hoje desejar a paz para esta casa, né? Jesus um dia disse assim: quando vocês chegarem numa casa, digam a paz esteja com esta casa. Mas não aquela casa, não aquela paz assim, das plaquinhas de cemitério de descanse em paz. Né? Descanse em paz não é paz verdadeira. O padre Zezinho entendeu isso muito bem, numa das músicas dele, quando ele fala de uma paz inquieta. É uma paz que dá coragem para a ação e que leva à fraternidade. E é ainda o padre Zezinho que diz assim: a fraternidade, que ao ver que a necessidade era tamanha, saiu em campanha, né, para levar vida. Aqui no Brasil já tem mais de 50 anos de campanha da fraternidade, cada ano com um tema ligado à valorização da vida. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui algumas coisas, algumas datas. 1979, a campanha da fraternidade era preserve o que é de todos, ecologia. 1993, onde moras. 2002, por uma terra sem males. 2004, água, fonte de vida. 2011, a criação geme em dores de parto. 2016, casa comum, nossa responsabilidade. 2017, cultivar e guardar a criação. Essas duas já dentro da encíclica do Papa, citada aqui já por Veneziano. Durante muitos anos, a campanha da fraternidade, cada ano, foi assunto de sessões especiais nesta casa. Neste ano, eu não lembro de ter ocorrido. Ainda bem que campanha tem começo e fim. A da fraternidade começa quarta de cinza, termina domingo de Ramos. Mas o tema, ele perpassa o ano inteiro. E muito bom, com aí a ideia de Bruno, para que a gente tivesse esse dia de hoje, o assunto meio ambiente continua sendo assunto aqui nessa casa. Em 2004, eu estava na paróquia de Fátima, na Palmeira. A campanha da fraternidade era água, fonte de vida, e isso despertou uma preocupação com o luzeiro, fonte de água doce, já foi dito aqui, importante até na história da cidade. E o luzeiro fazia parte dos meus tempos de menino. Imagine quanto tempo faz, né? Morava na Antenor Navarro, entre as ruas Getúlio Vargas e João Pessoa, e a gente ia ao luzeiro, meu pai, meu irmão, que está por ali também, e eles iam com um galão, 2 latas. O meu era pequenininho, sim, no ombro, né? O meu era pequenininho, era daquelas latas de manteiga. Mas a gente trazia água para beber em casa. Água para beber lá do luzeiro. E naquele tempo, sem nem muito tratamento, talvez nem filtro, a gente era do tempo ainda dos potes e das quartinhas, né? Água do luzeiro. Depois, caminhadas, celebrações, divulgação, fizeram parte dessa nossa programação do ano da água, fonte de vida. Depois, a gente foi simultaneamente acontecendo esse trabalho feito pela paróquia de São Francisco. Claro, São Francisco, né? Já é demais, né? O irmão universal, o amigo da natureza. As comunidades, algumas escolas estão aqui, colégios, né? Autêntico, até Lourdinas, num trabalho de mobilização e conscientização. Depois foi surgindo essa articulação pela realização do Riacho das Piabas,
vários setores, universidade, quartel, ONGs, escoteiros, colégios, de novo caminhadas, né, encontros, a gente tem até umas fotos aí dessas caminhadas, onde a gente, rasgando folha de caderno, fazia copo, aparava a água da fonte, assim, né, direto e bebendo, sem problema nenhum. Hoje, essa água, quando passa pelo canal, chega ao que a gente conhece por aí. Foram dados passos, houve algum progresso, mas hoje a gente até já sente um certo cansaço e desânimo. Deus queira que os participantes desse acontecimento de hoje ofereçam sua contribuição com sugestão de ações que ajudem a manter ecoando aquele grito de lá, revitalizar. Obrigado. Agradecendo as palavras do padre Assírio, dando continuidade, o Frei Hermando tem a palavra. Bom dia a todos. Me sinto assim muito feliz por tudo que tive a graça de participar, de ouvir hoje pela manhã, nesta casa, depois desses anos todos de caminhada junto com as escolas, universidade, pessoas interessadas pelo meio ambiente, na luta pela vida. Me sinto muito feliz, agradeço a Deus, São Francisco, pela boa vontade, pelas portas abertas da Câmara dos Vereadores, pela boa vontade que eu sinto, que eu percebo, de apoiar este projeto de revitalização. É um momento, assim, para mim, pessoalmente, de muita felicidade. Quero agradecer a Deus, São Francisco, e a todos que estão de coração aberto para que essa luta pela vida, nessa semana do meio ambiente, que Deus continue abençoando. Então, muito obrigado a Deus, São Francisco, e aqui esta casa, os vereadores todos que se mostram tão abertos para que aconteça o melhor. Queria dar um pequeno presente. Um presente a todos que estão aí e olhando aqui aquelas crianças que estão lá já há muito tempo segurando aquela faixa. Queria tocar um canto assim, louvando ao nosso Deus, Senhor meu Deus. Muito obrigado. Agradecendo ao Frei Hermando, e quem pediu pela ordem foi o vereador Álvaro. Senhor presidente dessa estimada sessão, vereador Bruno Faustino, senhor vereador Galego Leite, companheiros Saulo e o vereador Olímpio. Ao amigo Guedes, de muito tempo, e me permita a mesa saudar pela pessoa da professora Suade, que a conheço há muitos anos e é uma das batalhadoras
pelo meio ambiente da nossa comunidade, da nossa cidade e, por não dizer, do Cariri paraibano na defesa do bioma e da fauna do Cariri, como tem se postado, e eu aqui a conheço há muitos anos. Senhor presidente desta sessão, não podia ter se tratado de um tema de tão relevante aspecto da nossa comunidade, Padre Assírio, que já foi padre da nossa paróquia Boa Vista, e a quem conheço de muito tempo, ao qual pertencia na época a paróquia de Pocinho, que tratava de uma das maiores paróquias da Paraíba, porque abrangia muitas cidades, abrangia Pocinho, Puxinanã, Boa Vista, e que comungava e que convivia com essa seca e com os nossos biomas. Voltando à questão do Lozeiro, é preciso que hoje saia dessa casa, e que hoje vai estar aqui à tarde no orçamento participativo, o secretário André Agra, a qual eu vou estar presente, se Deus assim me permitir, e vou cobrar dele uma questão que se faça, na verdade, que se tire do papel um projeto ambiental, como está a revitalização do Açude Velho, que eu cobrei ontem ao doutor Geraldo Nóbrega, e tem um projeto, e até de custo estimado, no desassoreamento do Açude Velho, de 2.900.000, que o prefeito Romero lhe dava notícia, que já corre interlaços ao Ministério do Meio Ambiente, para que se possa tirar essa obra do papel, no qual nós deportava que a lagoa foi gasto 17 milhões de reais, e o projeto do Açude Velho, que é a lagoa lá de João Pessoa, que o projeto do Açude Velho é apenas 2.900.000, e eu pedia ontem a ele, o Galego já tinha saído, que ele fizesse ver ao nosso prefeito, que tirasse, cuidasse no Ministério do Meio Ambiente para que tirasse isso do papel, o qual hoje eu vou pedir no orçamento, na LDO 2018, que o secretário André Agra possa incluir a revitalização do Riacho das Piaba com o Lozeiro, dessa nascente, para que, na verdade, para que nossas gerações futuras possa poder desfrutar dessa obra que eu não conheço profundamente, conheço entre aspas de papel, mas até quero pedir a você, Guedes, que me leve, que eu gosto de conhecer minhas coisas profundamente, como eu sou conhecedor do Cariri, do distrito de Catolé e do distrito de São José da Mata, eu sou conhecedor profundo disso, de todas as suas varedas, de todos os seus caminhar, eu quero conhecer isso para que eu possa defender, e defender com mais ênfase, essa postura que essa casa irá tomar na mudança da lei orgânica do município, do seu artigo 269. Então, o amigo Guedes, aqui, a plenária aqui presente, o amigo Bruno, eu me acosto a vocês e me acosto aos membros das escolas, às crianças, à professora que defende, que está aqui no plenário, e a todos os ambientalistas. Eu me acosto para a gente defender, e defender com bom grado, porque Campina Grande tem sofrido com essa questão climática, justamente esses prejuízos grandes que nós, homens, temos feito ao Cariri. É tanto para que você se sinta mais situado, Guedes e Soade, professora Soade, a chuva hoje de Campina Grande só chega praticamente ao sítio, a entrada do sítio Logrador é onde faz aquela barreira, assentamento que vai do assentamento Venâncio Tomé e o assentamento Antônio Frozin desse lado. A chuva não passa, não tem passado. Catolé é seco como o Cariri paraibano, como é seco Boa Vista, Serra Branca, Sumé. Então, são essas preocupações que trazem, que vêm numa boa hora, e que pode ter certezas que eu irei me encostar a vocês, e se depender dessa casa, como essa casa sempre tem dado um grito de alerta, como foi assim com a questão de Buqueirão, como foi a questão do Banco do Nordeste, que se tratava hoje o assunto, e tantas outras questões que essa casa deu o grito, eu me acosto a vocês, e pode ter certeza que você, Guedes, você, professora Soade, você, Padre Assírio, tem mais um amigo, um aliado, para a gente travar nessa luta. E hoje, no orçamento participativo, irei colocar com o secretário de Planejamento, André Agra, irei emendar no orçamento desse ano, para que isso possa realmente sair do papel e começar a se caminhar. Se nós não resolvermos nesse início, mas que pelo menos tem que ter o início.
Se não tiver o início, nunca sairá do papel. Muito obrigado a todos. Dando continuidade após a fala do nobre vereador Álvaro, gostaria de convidar o professor Andrade, presidente do Sindicato das Escolas Particulares, fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Em nome do presidente Bruno Faustino, saúdo toda a mesa e, com muita alegria, olhando para as crianças que ali estão, saúdo a todos que nessa plenária se encontram. Hoje, acredito que a Câmara Municipal de Campina Grande fez uma sessão histórica. Histórica por quê? Sou participante desse grupo do Riacho das Piabas, não tanto quanto Frei Hermando, Padre Assírio e o baluarte veneziano. Mas eu acho que hoje vocês estão coroados pela luta incessante que tem, que eu sou testemunha, participo, como eu repito, a minha participação é muito pequena na frente da que vocês têm travado ao longo do tempo. São quase 30 anos que trabalho, que moro, que labuto naquela comunidade, no bairro da Conceição, precisamente na paróquia de São Francisco. E acompanho essa batalha. Mas hoje, estou aqui hoje de marrom, dia, efetivamente, homenagem à Mãe Natureza. Semana do Meio Ambiente. Mas a Semana do Meio Ambiente é como um dia de mãe. É como o dia da mulher. É todo dia. Em março tem o Dia da Árvore, em junho é a Semana do Meio Ambiente, em outubro é das águas, em março, melhor dizendo, em outubro é das árvores, tem do Cerrado, a maior bioma do mundo, o único do mundo que é no Nordeste, mas todo dia é Dia da Natureza. Então, eu acho que hoje, essas crianças que aqui estão, pacientemente até essa hora, esperando, nem sabendo por que nós estamos falando aqui, mas eles estão levando, com toda certeza, essa lição que hoje a Câmara Municipal deu. Porque vaidade e despreendimento andam juntos. E hoje eu vi aqui, vereador Álvaro, uma atitude de grandeza, porque grandeza e vaidade andam juntos. Vaidade humana existe e vai existir sempre. Quando o nobre amigo vereador Olímpio apresentava, na fala do veneziano, essa emenda do artigo 269. Mas, de prontamente, foi aparteado pelo excelentíssimo vereador Saulo, se dizendo que acostava o Álvaro e parabenizar o Bruno pela excelente e brilhante iniciativa. Quando a presidente Ivonete Lodugera estava falando com Vossa Excelência, eu o vi. Não era fuxico, é público, eu vou tornar aqui isso público. Que eu disse até brincando, pode encerrar a sessão. Porque quando o doutor Olímpio disse as 8 assinaturas do documento que o Riacho das Piabas trouxe para cá hoje pela manhã, foram conseguidas 8 assinaturas. A presidente Lodugera disse, tenho certeza que na plenária os 14 votos vão ter, mas no dia da votação os 23 votos serão unânimes. Serão unânimes. Então, acho que isso diz da grandeza que essa casa tem que se mostrar. Vaidade e grandeza andam juntos. Então, hoje é um dia de parabéns, é um dia de luta, porque Riacho das Piabas, esse projeto que muito andou, como o padre Assírio falou, muito andou. Tem hora que realmente desanima, mas luta não é assim. Jesus veio há mais de 2000 anos para nos salvar e nos libertar da guerra. E hoje nós continuamos brigando, continuamos guerreando. Ele vai ter que vir de novo. Então, acredito que crianças que estão aqui levam para casa, as professoras que aqui estão, conheço aqui bastante da luta delas, lá somos parceiros, escola particular, escola pública, mas parabenizo a vocês, porque a escola privada tem privilégio que muitos de vocês não têm da escola pública, mas vocês estão lutando e estão aqui hoje. E, com certeza, aquele trecho que ali está é muito sofrido. Mas,
será minimizado pela sensibilidade que essa casa hoje teve. Essa hora, quantas pessoas aqui não estão aqui ainda ouvindo palavras? Mas dizia também, no início, o amigo veneziano, temos que sair daí hoje com um encaminhamento. Mas parecia que nós estávamos conversando, veneziano, naquilo que estávamos para presenciar na prática que iria acontecer. Pode até demorar, pode até ainda fazer com que isso ainda leve um bom tempo, caro Álvaro, mas é uma luta que jamais terá descontinuidade, porque os passos foram dados. As caminhadas, Frei Hermano, que muitas noites, sei disso, que o senhor dá vontade de desistir e perguntar por que não caminhamos e não alcançamos aquele objetivo que é a salvação do lozeiro. Que aquelas famílias que ali estão a precisar realmente desse olhar. E Campina Grande, muito mais a ganhar do que a própria Ribeirinha que ali está. Porque aquilo ali é a história de Campina Grande, a revitalização é água. Água é vida. É um momento econômico que a gente está perdendo. Porque ali está uma reserva que, se bem cuidada, ela vai se tornar atração, ela vai se tornar revitalização, ela vai se tornar um ponto econômico para Campina Grande desenvolver e ganhar dinheiro com a própria natureza. A mãe natureza, ela é benevolente conosco. Nós é que somos mal-moradores da casa que Deus nos emprestou. Mas hoje não poderia de registrar essa colocação da magnitude do gesto que a casa de Félix Araújo fez hoje, vaidades à parte, grandeza no pedestal, por ter conseguido fazer esse entendimento de que precisamos sair daqui, que essas crianças levem para casa, vão levar para a professora amanhã, vão levar para os seus pais. Painho, lá a gente viu que Riacho das Piabas vai ter solução. Um dia, Riacho das Piabas, nós vamos ver aquilo que os senhores estão lutando. Porque talvez muitos daqueles que aqui estão, pais ou avós daqueles dali, não vão lucrar aquilo que lutaram. Porque a vida já está na descendente como eu, sexagenário. Mas, parabéns, crianças. Parabéns a todos vocês, professoras. Parabéns a todos que estão aqui. Parabéns a essa Casa de Félix Araújo. Parabéns aos seus membros. Parabéns, Padre Assírio, veneziano, Frei Hermano, sem desmerecer nenhum outro elemento, componente dessa luta. Mas esses três são os que estão à frente. Nós somos testemunha de há mais de 20 anos que temos batalhado e temos feito dentro da comunidade São Francisco da Conceição do Alto Branco. Então, Campina Grande hoje registra, historicamente, um passo dado, largo, concreto, definitivo, sem retorno. Riacho das Piabas sai daqui hoje com um encaminhamento prático e de grandeza, para que nós tenhamos a certeza que nossos netos, nossos filhos, lucrarão da luta que foi batalhada até então. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe e nos dê esse discernimento, Padre Assírio, quando o Senhor disse o segundo versículo da paz, porque é isso que precisamos. Diferenças sempre vão existir, mas convergência para o bem coletivo tem que colocar as armas no chão. Que Jesus nos abençoe. Parabéns pelas palavras do professor Andrade. E dando continuidade, convidamos Tony Ambientalista para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, senhoras, senhores. Saudar a mesa em nome do presidente, o vereador Bruno Faustino, e já de pronto parabenizar pela excelente iniciativa de convocar essa audiência pública para falar de um tema tão importante que é a questão do meio ambiente. E principalmente da questão do Riacho das Piabas, que falar em Riacho das Piabas, você faz um resgate histórico da cidade de Campina Grande, como já foi dito aqui. Eu vou ser breve, mas, porém, objetivo. Agradecer a Deus pelo espaço, agradecer à Câmara por abrir as portas para que a gente possa discutir um tema tão importante que é a questão do meio ambiente aqui em Campina Grande. E de pronto, vereador Bruno e os demais,
nosso amigo Dr. Olímpio também, que é um baluarte também. Quando fala em meio ambiente, a gente fala em animais, e Olímpio Oliveira é a referência nossa aqui em Campina Grande pela luta pelo bem-estar animal aqui do nosso município. Então, sem mais delongas, saudar a mesa em nome do senhor presidente novamente, agradecer pelo espaço, pelo convite que foi feito e, por fim, passar para vocês uma frase que condiz com tudo isso que foi discutido aqui. É uma frase de Mahatma Gandhi que diz que a natureza, ela supre toda a necessidade do homem, menos a sua ganância. Então, boa tarde a todos, fiquem com Deus e esperamos que essa casa ela abra as portas para que nós tenhamos mais diálogos no tocante à questão do meio ambiente e, claro, até a critério de sugestão para os vereadores, que se forme na casa um grupo permanente de discussões acerca do tema meio ambiente, inserindo a sociedade civil organizada, porque é um tema tão importante, porque o meio ambiente é vida. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Parabéns ao autônomo ambientalista. Registramos a presença em plenário do vereador Márcio Melo, também de Janduí Ferreira, no qual, com certeza, irá assinar a propositura do vereador Olímpio Oliveira, para que a gente tenha uma unanimidade aqui nessa casa num assunto tão nobre, Márcio. Pela ordem, o vereador Olímpio Oliveira. Muito rapidamente, apenas, vereador Bruno, para felicitá-lo pela oportunidade desse debate. E já ia chamando de vereador ao Andrade, o 24º vereador Andrade. Andrade tem sido protagonista da história desta casa, de momentos importantes, maiúsculos desta casa, e hoje é um momento maiúsculo disso. Eu queria me congratular com o Andrade pela fala dele, que foi cirúrgica, foi um relatório muito bem consubstanciado de tudo aquilo que nós tratamos hoje. Essas crianças saíram de casa hoje e estão voltando para casa na convicção de que participaram da história de Campina Grande. E todos nós que estamos aqui, nós não estamos simplesmente participando de uma audiência pública, nós estamos participando do momento histórico da cidade de Campina Grande. Hoje eu tenho absoluta convicção. E eu parabenizo o vereador Bruno pela oportunidade de trazer esse debate aqui, né? Quis Deus que esse debate chegasse a esta casa pela sua mão. E chegou. E vamos andar, né, prosseguir, perseverar, porque a luta ela não é fácil, ela é construída no dia a dia. Parabéns a todos. Obrigado, vereador, pelas palavras. Também tem uma representante da comunidade Rosa Mística, Maria das Graças Farias, gostaria de usar a palavra. A gente tem um microfone para ela, ou ela pode acessar e usar a palavra e compartilhar do assunto tão importante. Bom dia a todos e a todas, paz e bens. Eu sou uma das moradoras do Riacho das Piabas, na Rosa Mística, e também sou uma das seguidoras da articulação Piaba. Há 8 anos, mais ou menos, a gente se reúne nessa luta, uma luta que a gente segue sempre com gosto, com vontade e esperando um dia chegar a um objetivo. Há 35 anos que eu moro ali nas margens do Riacho das Piabas, aonde nessa época era um cenário de água limpa, água pura, própria para o consumo humano. Onde banha muitas nascentes, ali no Lozeiro. Lozeiro qual que foi dali do Lozeiro, onde os tropeiros extraíram
muito material de construções, principalmente o material de construção que foi fundado a Catredal da nossa cidade, Campina Grande, que foi material extraído ali do Lozeiro. Catredal, museu e várias outras casas das antigas. Tudo foi construído com material do Lozeiro, como tijolos, areias, a própria madeira. E hoje nos resta só lutar para conseguir o restinho das coisas que restaram. O Riacho das Piabas, ali situado na Rosa Mística, das áreas mais críticas, uma área de alto risco, ali onde está um grande número de poluição, falta de saneamento básico, restou muito, a poluição está acabando com a nação, acabando com a humanidade mesmo. Os animais, nem os animais têm mais um padrão de vida por conta da poluição tão grande que existe ali no Riacho das Piabas. Então, o Riacho das Piabas, eu creio que ainda tem recuperação. Se lutamos por essa revitalização acontecendo, andando rápido, ainda vai ter cura. Como uma menina há pouco disse, é como uma doença. Mas aquela doença já está muito avançada. Se andar rápido, ainda vai ter como salvar. Porque se não olharem, não vai dar tempo para salvar. Então, vamos dar mãos, vamos salvar o que ainda resta. Porque ali é onde as crianças fazem estudo. A própria universidade, que levou muitos alunos lá, fizeram muitos estudos. Hoje quase não está dando quase mais nem para extrair os estudos desses alunários, porque as coisas estão acabando. Agora, o que resta é de muito valor, de muito valor. Árvore, as nascentes, tem muita riqueza ali, agora só que está encoberto, ninguém está olhando. Vamos abrir os olhos e andar rápido enquanto é tempo. Vamos ver se salva o restinho, porque é um cenário ali é o coração de Campina Grande. Para quem não sabe, a área do Lozeiro, Conceição, Rosa Mística, Jardim Continental, Jardim Menezes, está situado no centro da cidade de Campina Grande. Ali é o coração de Campina Grande. Não é o bairro, é o centro. Vocês que são vereadores, vocês que têm mais esse estudo, eu sei que vocês já viram que ali é um canto que é no coração de Campina Grande, onde se tem 10 minutos a pé para chegar no centro da cidade. Então, é até uma vergonha a gente ter um setor assim tão desprotegido, igual está sendo o nosso setor, muito desprotegido. Mas eu creio que com essa reunião, com esse pontapé que foi dado hoje, eu creio que vamos ter muito ainda o que conversar, muito ainda o que agradecer. Então, muito obrigado. Agradecer pelas palavras da representante. E não tendo mais inscritos, também agradecer a todos que estão em plenário, né? O vereador Márcio Melo, o vereador Janduí, Olímpio, Álvaro, também todos que compõem a mesa, o padre Assírio, o Elia Dias Nóbrega, o professor Hermando, né? Galego do Leite, que está nesse momento secretariando, o Frei Hermando, né? E o professor Andrade e tantos outros, né? E principalmente, no meu bem entender, a todas essas crianças que até o momento permaneceram escutando, gostaria de uma salva de palmas para que a gente encerre a sessão, né? Que no meu ponto de vista cumpriu o seu papel, trouxe a discussão, está saindo daqui com um documento muito importante,
não é, assinado o encaminhamento para que aquela localidade seja preservada, né, os 500 hectares da Mata do Louzeiro. E, sem mais, não tendo mais inscritos, gostaria de usar a palavra. Só registrar que já alcançamos 10 assinaturas, com a assinatura... Olha aí, muito importante. Do vereador Márcio Melo. Parabéns, e Márcio vereador Melo, mais um vereador Janduí. assinando, Janduí. Então, bem próximo da quantidade, dos 23. Então, encerro a presente sessão, não tendo mais inscrito, e em nome de Deus, e convido a todos para logo mais, numa audiência pública da LDO, às 14h30. E um abraço a todas as crianças que nos prestigiam nesse momento.